Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 27 de novembro de 2023. Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora das Graças. O evangelho que a igreja nos propõe nessa festa mariana está em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Abra o seu coração, há uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas. E disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros. Pois todos aqueles que lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra, esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele Jesus estava no templo de Jerusalém, as pessoas deitavam ricas ofertas no cofre. De repente aparece uma senhorinha, uma viúva, que deita no cofre, que deposita no cofre 2 pequenas moedas. E Jesus diz que ela deu mais do que todos, porque os outros deram o que lhes sobrava. Essa mulher entregou naquelas 2 moedas tudo o que ela tinha para o seu sustento. Entregou tudo de si para Deus. Essa mulher que entrega, essa viúva que entrega tudo de si no templo, é a imagem da Santíssima Virgem. Assim como essa mulher, a Santíssima Virgem também era viúva. Viúva de São José. São José já havia sido elevado ao céu, já tinha falecido, já estava na glória do Pai. E a Santíssima Virgem é símbolo dessa viúva. Viúva porque pobre para esse mundo. A viúva era aquela que não tinha riqueza alguma nesse mundo. A Santíssima Virgem, a riqueza dela estava toda em Deus. E assim como aquela viúva entrega suas 2 moedas no cofre, entregando tudo que tem para Deus, a Santíssima Virgem literalmente entregou as suas 2 moedas, o seu corpo e a sua alma. De forma que ela era virgem, completa e totalmente virgem no corpo, e completa e totalmente virgem na alma. Virgem no corpo porque não conheceu o homem. Virgem no corpo porque desde a sua primeira infância, quando foi entregue no templo aos 3 anos, a história apócrifa de Nossa Senhora diz que aos 3 anos de idade ela foi entregue para viver no templo. E ela faz então um voto de castidade a Deus. Deus aceita esse voto de castidade, de tal forma que Lucas 1,26, quando o anjo diz a Nossa Senhora que ela deveria ser a mãe do Salvador, ela diz: como se dará isso? Porque eu não conheço o homem. Ela já estava casada com São José. A natureza normal das coisas, o raciocínio lógico das coisas, seria que esse filho seria fruto de uma união entre ela e José. Mas ela já tinha feito o seu voto de castidade a Deus. E Deus havia mostrado a ela que havia aceito o voto de castidade dela. Acontece que o próprio São José, o pai da castidade, também havia feito um voto de celibato a Deus, de entrega total, de consagração total a Deus. E a Santíssima Virgem e São José aceitam se unir em matrimônio porque os dois já conheciam o voto de consagração um do outro. Eles se unem em matrimônio com o propósito de viver uma virgindade matrimonial. Então Nossa Senhora fala: mas já está tudo certo entre eu, Deus e José? Deus já aceitou meu voto de castidade, Deus já aceitou o voto de castidade de José, então como que isso se dará? E aí o anjo explica: este conceberás, dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande em Israel. O Espírito de Deus te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Ela era virgem no corpo. Antes, durante e depois do parto, ensina a igreja. Ela era virgem na alma. Ela entregou tudo de Deus, tudo de si para Deus, a moeda do seu corpo e a moeda da sua alma, imaculada no corpo e na alma. Na alma porque jamais pecou. O Cântico dos Cânticos vai dizer que o jardim das delícias de Deus é um jardim fechado. Esse jardim no qual Jesus encontrou as suas delícias. Esse jardim no qual Jesus viu a plena manifestação da sua vontade é a alma
de Nossa Senhora, um jardim fechado, porque ali o demônio nunca tocou. É por isso que Nossa Senhora é representada como aquela que esmaga a cabeça da serpente, porque a serpente maligna nunca, jamais teve vitória alguma sobre a Santíssima Virgem. Hoje, então, olhando esse evangelho que nos remete a Nossa Senhora, na sua imaculidade no corpo e na alma, a gente olha para nós mesmos e vemos o quanto que ainda somos pecadores, o quanto que as nossas almas estão sujas, maculadas, estão infeccionadas, contaminadas pelo pecado. Mas como eu disse, hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora quer derramar em nós as graças necessárias para a nossa conversão, para a nossa salvação. Se você não conhece a história de Nossa Senhora das Graças, eu vou fazer uma breve explanação. Porque a história da aparição de Nossa Senhora Santa Catarina Labouré, na Rue de Bac, em Paris, a história das aparições e o contexto das aparições tem tudo a ver com esse evangelho de hoje. Acontece que a vidente de Nossa Senhora das Graças, Catarina Labouré, era uma menina pobre, francesa, nascida em 1806. Muito pequena, com 10 anos, a mãe dela faleceu. E então ela vai aos pés de uma imagem de Nossa Senhora e elege a Santíssima Virgem para ser a sua mãe a partir de então. E ela começa a nutrir numa grande devoção a Nossa Senhora. Ela, que era uma menina extremamente religiosa, consagra-se a Nossa Senhora e pede constantemente ao anjo da guarda dela que lhe dê a graça de ver Nossa Senhora. Constantemente ela faz essa oração ao seu anjo da guarda, que ele interceda junto a Deus, junto a Nossa Senhora, para que ela tivesse um dia a graça de contemplar o rosto de Nossa Senhora, a sua querida mãe. A vida de Catarina avança, já moça, já quase adulta, ainda no finalzinho da adolescência, ela tem um sonho. Um sonho, ela vê um sacerdote celebrar a missa, e ao final da missa, aquele sacerdote olha para ela fixamente e faz um sinal com a mão, chamando a Catarina, chamando ela para perto dele. Ela não conhecia aquele sacerdote, mas o olhar daquele padre a tocou profundamente. Ainda naquele sonho, momentos depois, mas ainda no mesmo sonho, Santa Catarina tem a visão de que ela está cuidando de um doente. E de repente aquele padre que celebrava aquela missa entra no lugar em que ela estava cuidando daquele doente. E o sacerdote diz: muito bom, minha filha, é muito bom cuidar dos doentes, mas Deus te chama para perto de mim. Ela acorda do sonho e nunca mais a imagem daquele sacerdote se afasta da mente de Catarina Labouré. A irmã dela mais velha havia entrado na ordem religiosa das Visitandinas de São Vicente de Paulo. E Catarina então vai visitar a sua irmã no convento. Quando ela chega no convento, ela vê numa parede do convento a imagem daquele sacerdote num quadro. E era o mesmo o padre do sonho. Então ela pergunta: quem é esse padre? Quem é esse sacerdote? Ela fala: esse é São Vicente de Paulo, o nosso fundador. E ela entende que aquele padre que a chamava para perto de si no sonho, aquele padre que disse para ela depois, quando ela visitava um doente, que Deus queria que ela estivesse próxima a ele, ela entendia que São Vicente a chamava para entrar na ordem da visitação. Então ela se torna religiosa visitandina. E agora, com 24 anos de idade, noviça visitandina, Catarina está dormindo no seu quarto. São 23 horas e 30 minutos, 11h30 da noite. O ano é 1830. No meio da noite, ela acorda com um menino pequeno no seu quarto. Um menino de aproximadamente 5 anos. Lembre-se que na infância, ela pediu ao seu anjo da guarda a graça de ver Nossa Senhora. E agora ela acorda no meio do convento, às 23 horas e 30 minutos, no meio da madrugada, quase na madrugada, né? Final da noite. Um menino de 5 anos no seu quarto. E o menino diz: vem, Catarina, a Nossa Senhora te espera. E ela, sem entender como que aquela criança poderia ter entrado no seu quarto de dormir, na sua cela, às 23h30, num convento, na Rue de Bac, Paris, na França. E aquele menino começa a conduzir Catarina pelos corredores do convento. E Catarina vai andando atrás daquela criança. E é onde aquela criança vai se aproximando das portas, as portas vão se abrindo milagrosamente diante da criança, sem que ninguém tocasse as portas, que estavam trancadas. E Catarina então vai andando atrás desse menino, até que ele chega na capela do convento. A capela estava toda iluminada de velas, como se fosse para a celebração da missa da meia-noite. E o anjo manda a Catarina se sentar. Na verdade,
aquele menino de 5 anos era o seu anjo da guarda. Ele diz: sente-se, Catarina, Nossa Senhora vai vir te ver. E ela se senta na capela, num banco da capela, e de repente ela ouve barulho, um som de véu, de pessoa andando, arrastando um tecido de véu, um tecido de linho. Ela olha, então ela vê a Santíssima Virgem que vem, saindo da sacristia e se senta na cadeira do presidente da celebração. Ela usava um hábito, uma roupa azul e um véu branco, como na imagem de Nossa Senhora das Graças. Catarina, emocionada, faz algo maravilhoso. Ela se lança no colo de Nossa Senhora, como uma filha que se lança no colo da mãe. E ela deita a cabeça no colo de Nossa Senhora. Essa foi a primeira aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Laboré. Depois Nossa Senhora aparece umas 2 vezes a Santa Catarina. Na segunda vez, Nossa Senhora aparece novamente a Catarina, com as mãos postas. Como nós vimos na imagem de Nossa Senhora das Graças, que está aqui atrás de mim, as mãos postas, e das mãos de Nossa Senhora saem raios de luz. Ela pisa na cabeça da serpente, está em cima de uma meia-lua, e em volta da imagem de Nossa Senhora a inscrição: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora então manda a Catarina que faça uma medalha. A medalha milagrosa, que nós católicos usamos frequentemente, trazendo nos nossos corpos. E daqui a pouco eu vou explicar o motivo pelo qual nós trazemos a medalha. Essa medalha de Nossa Senhora das Graças, com essa imagem de Nossa Senhora, com as mãos postas, e a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catarina então pergunta a Nossa Senhora por que dos seus dedos saíam raios de luz, e alguns dedos estavam apagados, não saíam raios de luz. Nossa Senhora disse que aqueles raios apagados, aqueles dedos que não saíam raios de luz, era símbolo das graças que ela estava disposta a derramar sobre a humanidade, mas que a humanidade não pedia. Isso no ano de 1830. No ano de 1832, espalhou-se a peste negra sobre a Europa. A peste negra chegou à França. Num só dia morreram 800 pessoas vítimas da peste negra. Então as visitandinas mandam cunhar aquela medalha, conforme Nossa Senhora tinha pedido a Catarina Laboré. E são espalhadas milhões de medalhas em Paris. Que milagre maravilhoso. As pessoas que traziam então a medalha não pegavam peste negra. E pessoas que traziam a medalha, que tinham contraído peste negra, estavam muito mal, quase morrendo. Ao receberem a medalha e ao tocarem na medalha, ao colocarem a medalha junto no seu corpo, uma correntinha no braço, ou então no pescoço, como eu trago aqui no meu escapulário, a medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. Essas pessoas eram curadas milagrosamente da peste negra. Por isso o nome, medalha milagrosa. A partir de então, essa medalha é chamada de medalha milagrosa, por causa dos milagres, milhões de milagres que aconteceram em Paris, quando a peste negra assolava a cidade. E por meio da medalha milagrosa e da intercessão da Santíssima Virgem Nossa Senhora das Graças, Paris foi curada da peste negra. A partir de então, a devoção a Nossa Senhora das Graças se espalha pelo mundo inteiro. Catarina morre então no ano de 1876. Ela tinha predito que não veria o ano de 1877. E ela morre no dia 31 de dezembro de 1876, no último dia do ano. 50 anos depois da morte de Catarina Laboré, o processo de beatificação dela estava aberto e o corpo dela é exumado. Quando o corpo dela está exumado, 50 anos depois, quando o corpo dela é exumado, 50 anos depois do sepultamento, eles encontram o corpo dela completamente incorrupto, inclusive os olhos. 50 anos sepultado. Até hoje, o corpo dela está exposto na capela das Visitandinas, na Rue de Bac, em Paris, na França. Se você viajar à França, você vai poder ver o corpo de Santa Catarina Laboré. Queridos, hoje o mundo está numa peste pior do que a peste negra, porque a peste negra matava o corpo. Hoje estamos vendo uma peste chamada pecado, que mata a alma. O pecado se tornou comum. É difícil você encontrar um casal de namorados que vive a castidade. É difícil encontrar um casal
casado, que está aberto à vida, que não vive métodos anticoncepcionais. Isso sem falar de terríveis coisas como o homossexualismo praticado, o aborto, o adultério, a fraude, o roubo, a corrupção. O pecado se tornou uma grande epidemia no mundo. No dia 13 de outubro de 1989, Nossa Senhora deu uma mensagem ao padre Stefano Gobbi, o fundador do movimento sacerdotal mariano. Nessa mensagem do dia 13 de outubro de 1989, Nossa Senhora dizia ao padre Gobbi que no mundo havia um surto de AIDS e uma epidemia de câncer, consequência do pecado. E Nossa Senhora vai dizer ao padre Gobbi nessa mensagem, essa mensagem você encontra ela no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, é a mensagem do dia 13 de outubro de 1989. Nossa Senhora vai dizer nessa mensagem que essa epidemia de AIDS e de câncer que se espalhava no mundo era consequência do pecado. Consequência do pecado. E a Nossa Senhora vai enumerando na mensagem quais são os pecados que mais ofendiam a Deus. O aborto, o pecado contra o sexto mandamento, o pecado contra a castidade entre namorados, de adultério, de homossexualismo, de casados que estão fechados à vida usando métodos anticoncepcionais. E aí Nossa Senhora diz que o mundo hoje vive uma nova peste negra, o pecado. Lembra que eu disse que Nossa Senhora tinha as mãos reluzentes, dos dedos de Nossa Senhora saíam raios de luz, e que alguns dedos estavam apagados, e que Nossa Senhora disse a Santa Catarina Laboré que aqueles dedos apagados representavam as graças que os homens não lhe pediam. Pede à mãe a graça de ser curado da epidemia do pecado. Infelizmente, somos pecadores, fomos contaminados por essa peste negríssima que é o pecado. Mas recorramos a Nossa Senhora. Peçamos a ela que venha em nosso auxílio e que derrame sobre nós abundantes graças de conversão e de vida nova. Quando o pecado se apresentar a você por meio da tentação demoníaca, quando você estiver sendo tentado, estiver na iminência de pecar, lembre-se, o pecado é pior do que o câncer. O pecado é pior do que a AIDS. O pecado é pior do que a peste negra. Porque o câncer, a AIDS, a peste negra matam esse corpo. O pecado mata a alma. Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte. E mesmo o Senhor Jesus disse, não temam aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode matar a alma e a precipitar no inferno. Portanto, salva a tua alma. Nesse dia de Nossa Senhora das Graças, que a Santíssima Virgem te dê a graça da incorruptibilidade. Não daquela incorruptibilidade física que ela concedeu a Santa Catarina Laboré, cujo corpo está incorrupto até hoje, na Rue de Bac, em Paris, mas da incorruptibilidade da alma. Da incorruptibilidade da alma. Que Nossa Senhora preserve as nossas almas do pecado. Que Nossa Senhora nos dê a graça da conversão e um dia nos receba lá no alto da montanha e nos apresente a Jesus, para que, de joelhos dobrados ao lado de Nossa Senhora, possamos adorar Jesus pelos séculos dos séculos. Pensa nisso. O pecado é a nossa maior desgraça. Salva a tua alma, porque a sua alma é o único bem que você realmente possui. Peça a Nossa Senhora que te dê a graça de vencer a peste negra do pecado. Deus te abençoe. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santa Catarina Laboré, rogai por nós. E viva Maria Imaculada!